Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui novamente no nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec, aonde estudamos os princípios da doutrina espírita que estão na introdução ao estudo da doutrina no Livro dos Espíritos, e isso faz com que a gente comece a buscar nos alicerces da codificação um embasamento mais reforçado que estabeleça em nós condições de reconhecermos a verdadeira necessidade do aprofundamento do conhecimento espírita nas nossas vidas, logicamente, facilitando o nosso processo de evolução moral. E, não, por conseguinte, intelectual. Por isso, nós recebemos aqui os nossos companheiros nesta noite. Estamos aqui com o Juliano, Crisley, Gustavo e o Wagner hoje aqui na apresentação, fazendo o meio de campo. E que a alegria de conhecer o Espiritismo ela seja transcendente a grupos e pequenos grupos e que possa partir em caminho a toda a humanidade, reconhecendo a verdade de Deus. Como diz Galileu no livro A Gênese, só é verdade aquilo que vem de Deus. E Kardec ensina já no Livro dos Espíritos que tem muitas coisas na doutrina que nós não precisamos nos preocupar, não, porque se for verdade, perdura, se não for, acaba sumindo. Por isso a gente sempre em busca da verdade, do conhecimento. É um prazer imenso estar com todos. Eu convido a todos nesse instante que elevemos o nosso mais puro pensamento a Deus e ao Mestre Jesus em agradecimento. A nossa gratidão à possibilidade do conhecimento. Que esse conhecimento, por conseguinte, nos incentive cada vez mais a usar a imaginação, a liberdade de pensamento. Seja consubstanciado na individualidade de cada um de nós, como um grande incentivo para a sequência da vida, da existência, a alegria de viver, a autoestima, reconhecendo-nos individualidades criadas por Deus e que, graças à sua permissão e acréscimo de misericórdia, nos une em grupos de estudo, em grupos de trabalho, para que, então, a vida em sociedade e a vida dos espíritos em sociedade seja aquela que verdadeiramente faz com que nos reconheçamos sempre como irmãos uns dos outros, filhos de ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Para nós começamos hoje o princípio 28, é o número, e vamos ver o que ele fala para a gente. Os espíritos manifestam-se espontaneamente ou sob evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, assim como as personagens mais ilustres. Qualquer que seja a época durante a qual tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter pelas comunicações escritas ou verbais conselhos, informações sobre a sua situação, além túmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, bem como as revelações que lhes sejam permitidas fazermos. É um assunto bastante interessante e fugaz, porque ele fomenta as discussões no Espiritismo, porque alguns acham que se deve evocar, outros dizem que talvez não se deva evocar. E como nós sabemos que Kardec foi reconhecido por Camille Flammarion como o bom senso encarnado, nós sabemos que Kardec vem falar sobre isso para a gente, sabendo de todo o potencial do seu bom senso e, logicamente, apoiando os seus futuros seguidores, que, logicamente, também tragam aquela condição da utilização do seu bom senso. Por isso, através desse mecanismo de estudo que nós estamos utilizando agora, eu já vou convidando os nossos companheiros a participar. Hoje a Crisley vem falar sobre a definição desse princípio para a gente. Fique à vontade, Cris. Calma aí que eu me perdi no botão aqui para desmutar o microfone. Boa noite, pessoal. Opa, boa noite, boa tarde. Olá, pessoal, a todos que estão nos assistindo. Olá, queridos colegas nesse estudo. E é interessante ver, Wagner, que lá no comecinho do princípio, né, Kardec coloca podemos evocar, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente, mas é bom frisar esse podemos, né? Não devemos, somos obrigados, né? Podemos, né? Então temos a possibilidade de, né? E começando a falar um pouquinho, né? Que
lá no começo do princípio, ele fala, deixa eu só lembrar aqui, né? Eles se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Para a gente pensar o que? Essa manifestação dos espíritos nada mais é o que? A comunicação, aquela relação que eles sempre, constantemente, eles mantêm com os espíritos encarnados. Né? Então, lembrando, como nós já vimos em outros princípios, né, que nós temos essa comunicação sempre presente em nossa vida. Nós somos muito mais influenciados pelos espíritos desencarnados do que nós imaginamos, né? Já diz Kardec em uma das questões do Livro dos Espíritos. Né? E essa comunicação, ela pode ser oculta, né? Ou seja, por pensamento, que são essas influências que a gente vive no nosso cotidiano. Então, pensamentos que muitas vezes aparecem e são contraditórios, pensamentos que nós temos de vez em quando e nós não acreditamos ser nossos, por exemplo, né? Nós somos sempre influenciados por pensamento. E isso depende do quê? De duas coisas principais: sintonia e afinidade. Né? Então, essa comunicação por pensamento, essa influência que a gente vai sofrer, essa troca essa troca que a gente vai ter com o mundo espiritual, ela vai depender da afinidade que nós temos com os espíritos que nós estamos atraindo. Né? Então, lembrando daquela coisa, orar e vigiar. Então, nós temos que manter a nossa vibração numa dada elevação para que a gente consiga ser afins, né, ou ter afinidade com espíritos bons, com espíritos superiores, né, com espíritos que vão nos agregar alguma coisa, né. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Já que você deu a oportunidade, eu quero comentar. Legal você Pode falar, isso, Wagner. porque você falando desse podemos, se não devemos, toda essa coisa, quer dizer, eu até posso, vamos supor que eu queira, mas não quer dizer que eu vou obter sucesso nas evocações, porque você fala em sintonia e afinidade. E, logicamente, se tem a sintonia e afinidade, não é só com uma pessoa. Se deve ser feito um trabalho desse, deve ser feito em grupo, num grupo mediúnico. Então, a coisa não é só porque eu quero que vai acontecer, né? Ah, com certeza, né? Sempre depende do outro, né, do espírito que nós estamos evocando, de ele querer estar ali, de ele querer se apresentar e de ele querer conversar com a gente, né? Então, a comunicação é duas vias ali, né? Nós queremos, mas o outro tem que querer também, né? E o outro tipo de comunicação, né, voltando a falar dele, é a ostensiva. Então, é quando aquela comunicação ela choca os sentidos. Então, é a comunicação que a gente vai, que a gente não, mas que os médiums, né, o que a gente chama de ostensivos, eles veem espíritos desencarnados, eles ouvem espíritos desencarnados, eles conseguem ter a psicofonia, ou seja, o espírito desencarnado fala por meio desse médium. Né? Então, essas são as comunicações ostensivas, que elas se mostram mais materiais, né? A gente consegue perceber, seja numa psicografia, numa psicofonia, numa audiência, esse tipo de coisa. Né? E essas comunicações, elas podem ser espontâneas, né? Então, numa reunião mediúnica, a gente ter a livre, né, a livre comunicação de um espírito desencarnado que está ali para ser auxiliado, ou evocada, que daí a gente entra nisso que você estava falando. Sim, nós podemos evocar, mas será que nós teremos resposta? Ou será que nós atingiremos o objetivo que nós queremos se nós evocarmos um espírito? Aí depende muito do ambiente, depende muito da sua afinidade, né? Tudo isso está ligado. Então, em um grupo, a chance de se obter mais sucesso é maior? Sim, mas também tem uma série de características peculiares que precisa ser levada em conta para se fazer uma evocação, né? Ô, Gustavo, você sempre fala nas falas a respeito dos princípios, você fala da condição psicopedagógica de Allan Kardec, que para nós consideramos magistral, né? Ele sempre fala do princípio anterior, comenta aquele atual e deixa uma portinha aberta já para o seguinte, né? Então, essa finalidade pedagógica, essa precisão pedagógica de Kardec, ele vem, logicamente, então, mostrar um objetivo. Você quer falar do objetivo desse princípio para nós? Então, eu ia falar exatamente dessa linha aí, Wagner. Você pegou meu raciocínio. Mas uma coisa que eu achei fantástico da forma como Kardec colocou esse princípio
é que se a gente relembrar os princípios anteriores, a gente estava falando muito da influência dos espíritos desencarnados sobre nós encarnados. E nesse daqui, ele começa falando disso de novo, dessa influência que ela pode ser espontânea, mas ele adiciona uma outra coisinha que é sobre a evocação. Então, ele começa a falar para a gente que esse intercâmbio, ele pode acontecer daqui para lá também, a gente evocando espíritos que estão desencarnados. Então, ele sempre adiciona uma coisinha nova. Porém, essa evocação, ela tem que ter um objetivo muito claro, muito definido. Ele mostra para a gente que fisicamente é possível, cientificamente é possível dela acontecer, mas, como a Cris falou muito bem, ele coloca um podemos ali, ele coloca um condicional. Então, fisicamente nós podemos, cientificamente nós podemos, mas existe uma série de regras, de características, se devemos ou não fazer essa evocação. Uma delas é o objetivo da evocação. Então, naturalmente, que o objetivo de uma evocação é você ter esse intercâmbio com o mundo espiritual e você você conseguir adquirir novos conhecimentos, novas informações. Até mesmo aqui no princípio ele fala sobre conselhos, sobre informações, sobre revelações. Então, assim, o objetivo ele tem que ser um objetivo construtivo, um objetivo bom, um objetivo para frente, um objetivo saudável, salutar, não uma coisa frívola, uma coisa que é para matar nossa curiosidade, para matar os nossos egoísmos, nossas ansiedades materiais. Não. Então, as evocações, elas têm o objetivo de serem coisas construtivas, seja para um grupo, seja para uma sociedade, seja para um conjunto de pessoas, são coisas construtivas, não frívolas. Então, eu acho que esse é o principal objetivo, assim, sabe, Wagner? E nessa sua linha de raciocínio, no princípio 26, que nós já fizemos, Kardec chama essa nossa condição com os espíritos encarnados e deles para conosco, ele chama de relação. É algo muito, muito usual, muito comum. É um relacionamento, uma relação. Depois ele vem falar de comunicação. Então, parece que ele tem uma sequência pedagógica que ele vai permitindo aquele que se aprofunda ao conhecimento ter condições de usar determinadas características que ele adquire. Ou seja, eu desenvolvo meu raciocínio, eu desenvolvo minha razão, eu desenvolvo minha intelectualidade e minha moral, daí eu começo a me preparar para determinadas coisas. Me parece que ele demonstra isso de uma forma bastante séria, né, nessa sequência, né, Gustavo? É exatamente isso, Wagner. Kardec era muito cuidadoso, né? Não é à toa que ele fez o trabalho que fez, né? Ele era muito cuidadoso tanto da forma como ele abordava as coisas, a sistemática como ele abordava as questões, quanto com as palavras, com a forma como ele construía as sentenças, para evitar ambiguidade, para ser o mais objetivo e claro possível. Então, assim, é um prato cheio para quem quer estudar mais, quem quer se aprofundar mais, né? E é por isso que a gente gosta tanto dessa doutrina que nos ajuda, nos consola aí, né? Com toda certeza. Juliano, na fala da Cris e do Gustavo, a gente vê como se fosse algo mentalmente calculado por Kardec para passar o conhecimento para a gente. Ótimo, a gente reconhece isso. Mas, nesse conhecimento específico deste princípio, nós devemos analisá-lo, então, com a possibilidade de todos os aspectos, analisar os aspectos que o princípio nos traz. Você gostaria de falar sobre isso para a gente? Tudo bem, pessoal. É interessante a gente falar da evocação, porque a evocação é um tipo de comunicação, né? Então, a Cris falou muito bem, né? A comunicação depende de duas pessoas no mínimo, né? E delas poderem, quererem, né? E estarem aptas para aquilo. Então, imaginamos nós encarnados, né? Nós, como almas encarnadas aqui, a gente quer falar com uma pessoa muito importante. Então, a gente quer falar com essa pessoa importante. Mas a gente esbarra com um monte de barreiras, né? Principalmente a posição da pessoa, o acesso. Não é fácil você querer falar com uma pessoa muito importante, né? Então, aqui encarnado é difícil. E eu posso querer, mas nem sempre eu vou conseguir. Então,
Por quê? O que define aqui entre os encarnados? É muito a posição social da pessoa, a posição, né, que ela está, as condições que ela tem. Então, é complexo. Eu quero, mas às vezes a comunicação não se estabelece. Quando desencarnado, o que muda? Eu quero falar com alguém, né? Eu posso e quero falar com alguém. Só que a condição lá já não é a posição da pessoa, é a condição moral das pessoas. Quando desencarnados, o que vale é a moral. Então, a condição moral minha, a condição moral daqueles com quem eu quero conversar, influi muito no processo de comunicação. Então, às vezes, querer não é poder. Eu preciso ter objetivos específicos, aspectos que vão influenciar muito nessa comunicação. Uma comunicação de evocação, eu preciso saber a utilidade disso. Todos os espíritos, todos nós temos o livre-arbítrio. Todos, sejam encarnados ou desencarnados. Então, eu quero conversar com alguém e eu evoco alguém para conversar que já está na erraticidade. É um espírito, né, que está desencarnado. Ele tem seu livre-arbítrio. Eu tenho o meu, eu posso pedir, eu posso evocá-lo, né? Mas ele também tem o dele, ele pode não atender. Ele pode estar fazendo outra coisa, ele pode não ver utilidade, não ver objetivo claro, não ver uma intenção positiva, né, ou uma intenção séria. Então, ele não atende. Então, a evocação é algo natural, mas é algo bastante complexo nesse sentido, porque não é assim, a bem querer, né, a bel prazer, aonde entra o nosso egoísmo, muitas vezes, de querer evocar, né, e ser atendidos, né, por outros espíritos. Então, o paralelo com o encarnado é o paralelo com o desencarnado. Somos todos espíritos. Todos temos o livre-arbítrio. Agora, quando nós estamos desencarnados, o meu peso da sociedade não importa. Não importa se eu sou importante, fui importante aqui na Terra, como encarnado. Não importa a minha condição moral que eu estou, com que eu me desenvolvi, com que eu cheguei. Essa é a diferenciação que a gente tem dos espíritos quando na erraticidade, quando desencarnados. Então, para que essas comunicações elas tenham, no mínimo, algum tipo de utilidade, então meus objetivos estão claros, a utilidade está clara, eu preciso ter recolhimento, não se faz uma evocação assim a qualquer, né, a qualquer hora e a qualquer lugar, eu preciso ter, né, recolhimento, precisa ter algo específico, né, algo preparado. E a gente não pode esquecer que antes de eu evocar alguém, eu já pensei nesse processo, eu já pensei nas pessoas, né? Eu já pensei nos envolvidos, inclusive já pensei até em quem estou invocando. Então, como a Cris falou da comunicação oculta, que era o pensamento, essa comunicação oculta já está acontecendo, então já é uma pré-evocação. Então eu tenho já uma evocação antecipada em pensamento, porque eu já pensei, já estou pensando. Não é assim de uma hora para outra. Por isso que o recolhimento, nesses casos, é extremamente importante. É um aspecto importantíssimo, né? Respeito. Então, se eu tenho objetivos claros, utilidade clara, né? E um propósito muito bem definido, né? E algo que a gente sabe que é muito sério, então o respeito impera. E aí a probabilidade de eu ter sucesso nessa evocação é muito maior, né? E a conveniência, que é o porquê, né? Por que fazer a evocação? O que se quer, né? Que tipo de utilidade, que tipo de interesse? É um interesse particular? É um interesse geral, né? Que tipo de perguntas, que tipo de questionamentos, de conversa que a gente vai estabelecer com esse outro espírito? É a mesma coisa, aqui encarnado eu querer falar com uma autoridade, né? Que tenha um papel muito importante dentro da sociedade, eu me preparo, eu faço uma pauta, não é isso? Eu vou, se essa autoridade, essa pessoa me atender, se puder, se tiver agenda, né? Se ela ver utilidade, por que eu vou conversar com ele lá? São tantos milhões no mundo encarnados, por que eu vou conversar com ele? Né? E quando da evocação é o mesmo, né? Então, só que o que vale é a moral. Então, mas por que eu vou conversar? Eles estão querendo conversar comigo, mas com que utilidade? O que a gente vai conversar? Para quê? Qual é o tipo de papo que a gente vai trocar ali, né, de informação? Isso é fundamental. Por isso que ela não é tão comum.
né? E quando ela acontece, ou ela é preparada, a gente se prepara e algo vai acontecer desse tipo, tem que ser muito séria e tem que ser muito criticamente analisada, tem que ter muita prudência nesse processo, né? Então, Kardec é o exemplo do máximo, né, da máxima utilidade da evocação. Ele evocava, mas com objetivos, finalidades e propósitos muito bem definidos. Isso não deixava de passar por um crivo pós-evocação. Então, a comunicação acontecia, se escrita principalmente, e aí se fazia uma análise crítica muito forte, mesmo com todo esse contexto da evocação preparada, já de se pensar e tudo mais, né? Então, se analisa a linguagem, a gente tem que analisar, porque a gente está evocando determinada pessoa, determinado espírito, e a gente precisa analisar tudo, inclusive a própria linguagem, como vem essa comunicação, né? O preparo de médiuns e tudo mais. Nessa sua fala, Juliano, quando você fala da linguagem, analisar a linguagem, eu penso que essa análise da manifestação ou da comunicação, o resultado, né, da manifestação mediúnica, nós temos que ter pessoas que sejam verdadeiramente estudiosos da doutrina, com possibilidades de avaliar essa linguagem. E na sua fala estava perfeito isso aí. Porém, na sequência aqui com os nossos companheiros, quando eu imagino, eu já ouvi vários espíritos dizerem o seguinte, não em evocação, mas em manifestação espontânea. Mas trabalhos mediúnicos de manifestação espontânea, de orientação, que às vezes surge, né? Os espíritos vêm nos orientar, e eu ouvi já vários espíritos dizendo o seguinte, tudo que a gente quer saber sobre o espiritismo já está aí, está nas obras. Os espíritos vêm talvez tentar simplificar para a gente. Então, se eu tiver que evocar um espírito para aprender sobre o espiritismo, não precisa, está aí. A gente senta num grupo de estudos tal, e vai trabalhar. Se eu quiser saber sobre a vida dele, eu preciso mais cuidar da minha do que cuidar da vida do espírito que tá desencarnado. Então, a gente vê que, às vezes, isso que você fala da prudência, nós precisamos usar muito essa prudência. E, além de tudo isso aí, o que a gente pode pensar dos evocados, né? Você fala, eu quero que você fale o que a gente pode pensar dos evocados, daí a gente volta para a Cris, para o Gustavo falando a respeito disso, dos evocados, para a gente dar sequência natural aqui. Os evocados são pessoas como nós, né? Espíritos como nós. Obviamente, num outro estado já, né? Eles estão na erraticidade, já estão no mundo espiritual, mas são pessoas como nós, né? Então, esses evocados, essas pessoas, esses espíritos, né? Eles podem atender à evocação ou não. Né? Podem ou não, depende. Pode ser que ele não atenda por estar ocupado, porque tem muita gente que pensa que os espíritos na erraticidade não têm ocupação, né? E tudo tem que ter utilidade, né? A gente sabe que na doutrina espírita se fala muito do trabalho. O que é o trabalho? É ser útil. Né? Qualquer coisa, né? Qualquer ocupação útil. Então tem muito, muito trabalho, né? Para todos os espíritos nesse nosso planeta e nesse nosso universo. Então as pessoas podem estar ocupadas, então elas não impossibilitadas de atender aquela evocação, por mais sérias que elas sejam, né? Essa evocação seja, por mais utilidade. Essa fala tua é a fala da utilidade, para que evocar? Com que objetivo? Com que utilidade evocar? Né? É algo muito específico, é algo muito com um objetivo muito claro e muito preciso. E esses evocados também podem ser, imagina, a gente está, obviamente, falando agora de um espírito mais superior, então eu evoco um espírito mais superior, e pode ser que ele não possa atender por outras ocupações, está numa missão, está numa, né, numa outra, fazendo outra atividade, impossibilitando aquele comparecimento ali, né, ou a própria vontade dele não permite, né. E tem também a questão de espíritos também como nós, mais inferiores, né, espíritos que a gente também pode evocar, mas pode ser, né, ou espíritos que a gente queira evocar, que a gente não sequer sabe o grau de desenvolvimento e a situação que ele está, né, a erraticidade, a moral dele, e pode ser que eles sejam impossibilitados também de atender a esse chamado,
de comparecer. Por quê? Porque eles podem estar em situações que não são possíveis, né? Em situações que o próprio desenvolvimento moral e intelectual dele, principalmente a moral dele, faz com que ele esteja em outras regiões, em outras questões que ele não consegue atender a esse chamado. E outra questão que pode ser recusado, Deus pode não permitir o atendimento. É outro ponto, né? Não é possível, a gente vê na fala de vocês todos aí, que não é possível interferir no livre-arbítrio do espírito que talvez possa ser evocado. Mas, se eu quero aprender mais, eu quero conhecer, eu gostaria que vocês, agora pode ser a Cris primeiro, ou o Gustavo, você começasse a falar, se eu quero saber bem a respeito das evocações, eu preciso estudar qual capítulo? É o capítulo 25 do Livro dos Médiuns, das evocações. Aqui o Juliano colocou, para contribuir muito conosco, 35 condições, tal, toda aquela coisa lá. Mas o capítulo 25 é o mais importante para a gente entender sobre isso, né? Gustavo ou Cris, pode escolher quem quer primeiro. Eu posso falar primeiro, então. Sem dúvida, esse é o capítulo que ele vai do Livro dos Médiuns, né? Vamos lembrar que não é do Livro dos Espíritos, é o capítulo 25, 35? É o capítulo 25 do Livro dos Médiuns, lá na segunda parte das manifestações espíritas, e o nome do capítulo é Das Evocações. Então, lá ele tem uma série de... tudo sobre evocação está reunido nesse capítulo, né? Então, ele tem 35 questionamentos, então, entre eles, todos podem evocar o espírito? Então, qualquer pessoa pode evocar um espírito? Né? Ele vai dissertar sobre isso, explicar quais são as condições, tudo certinho, né? Tem alguma necessidade especial, alguma disposição especial para você evocar um espírito? E aí é muito importante a gente trazer que tanto o Juliano quanto o Gustavo trouxeram isso das características particulares do que você deve fazer se você quiser evocar alguém, né? Lógico que a gente pode, mas nós não necessariamente devemos, né? Mas ele fala muito além do recolhimento que o Juliano falou, o desejo do bem, né? Então, eu acho que isso é importante a gente destacar também, né? Que na evocação, como nós somos espíritos inferiores ainda, muitas vezes a nossa afinidade não está ligada nos mais superiores, né? Eles vão estar nos inferiores. Então, a gente precisa ter um grupo, ter pessoas, ter o desejo do bem, o desejo de fazer o bem para ter algum sucesso, né? E eu ia falar mais alguma coisa. Vou passar para o Gustavo, aí se eu lembrar, depois eu falo. Vai lá. Você vai passar para o Gustavo, mas vou dar uma provocada aqui. Não, eu não vou evocar, eu vou provocar o Gustavo. Gustavo, na época de Kardec, um pouco depois dele, até há cerca de 50, 60 anos atrás, aí nos centros espíritas ou nos curiosos, havia um grande questionamento. É possível evocar animais mortos? Porque o animal morre, né? Isso é bem legal, aí Kardec fala disso nesse próprio capítulo mesmo que a Cris estava falando, sabe? Baseado em tudo que a gente já estudou nesses princípios aí, o nosso pessoal de casa que está nos acompanhando, acho que eles mesmos já sabem a resposta, sabe? Mas ainda assim, acho que é bom a gente falar mais uma vez. Não, porque, de novo, os animais eles não são individualidades como nós espíritos. Então, uma vez que eles desencarnam, né, uma vez que eles se libertam do corpo físico, aquele conglomerado de princípio inteligente dele se desfaz. Ele não se mantém entre uma experiência terrena, uma experiência ou outra, sabe? Então, você não consegue evocar. E até porque senão a gente nem consegue comunicar com eles, né, Wagner? Como que a gente ia fazer pergunta para eles, como que eles iam responder a gente? Como que o nosso cachorro ia responder a gente, né? Não ia dar muito certo, né? Eu não entendo a língua de cachorro. Então... Como é que eu ia saber se era ele mesmo? O Juliano explicou com tanta profundidade que as comunicações precisam ser muito avaliadas, estudadas, né? O resultado daquilo. Como é que a gente vai fazer? E aí, Juliano, para a gente fazer uma rodinha, mas a rodinha girar mais rapidamente, porque às vezes o nosso tempo fica meio apertado, tem algumas outras possibilidades aí que você colocou aqui nessas 35 condições, mas tem uma aqui que me incomoda. Por que eu sempre quero falar com o superior? Né? Por que eu sempre quero falar
com um ente querido. Então, uma vez, um amigo meu me perguntou assim, meu parente desencarnou, tal, eu queria conversar com ele. Eu falei, você visitava sempre? Ele, não, fala, agora quer. Então, são brincadeiras que a gente faz com amigos, com parentes, e eu acho que nesse caso da evocação é mais ou menos por aí, né? O respeito à lei natural. Ele desencarnou por um fenômeno de lei natural. Eu preciso respeitar a lei natural e conhecer a lei natural, né? Não tem a dúvida. E aquela questão da utilidade da evocação, né? Eu vou evocar com que utilidade? Para satisfazer uma curiosidade, né? Para satisfazer um egoísmo? Para quê? Né? Então, essa questão é uma comunicação como qualquer outra, é uma comunicação que eu vou fazer com um outro indivíduo, mas com uma utilidade muito específica, né? Um objetivo muito claro. Eu não vou chamar alguém lá, e no íntimo eu sei o que eu quero, né, nessa evocação. Então eu quero conversar com fulano para saber como é que está, que não sei o quê. Então é uma curiosidade, é algo do tipo. Então, qual a utilidade disso? Se bem que você muito bem falou, dentro da obra do Espiritismo, a obra espírita, Allan Kardec detalha tudo. Então, se a gente quer conhecer o Espiritismo, o além-túmulo, a gente precisa estudar a obra espírita, precisa estudar Kardec. Aí a gente já vai conhecer com muita profundidade o além-túmulo. Então, o que eu vou perguntar a mais? O que é que não está ali? Né? Não tem, então é complexo, né? É algo de a gente colocar prudência em cima desse tema muito forte, a razão muito forte, como Kardec colocava, né? Colocar razão, colocar prudência para que a gente possa ter muita responsabilidade por esses atos, né, de comunicação. Só complementar um pouquinho, Juliano, e é importante a gente enfatizar, né, que quaisquer que sejam as comunicações mediúnicas, elas não deveriam acontecer em qualquer lugar, né? Tem o ambiente correto, que vai estar preparado e tudo mais, né? A gente já comentou isso em alguns outros vídeos. Então, em casa. Não, tem o local correto das comunicações acontecerem de maneira natural, de maneira espontânea, como você está falando, né? Então, é bom a gente enfatizar isso, não é algo que é para ser feito em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? Tem que ter essa responsabilidade que você está falando muito forte, né? É uma coisa muito importante, né? O ambiente preparado é extremamente importante para a ocorrência de uma recolhimento, né? É o recolhimento. Esse recolhimento entra tudo, ambiente, preparação, tudo mais, né? É como se a gente encarnado quisesse comunicar com uma pessoa de gabarito dentro da sociedade. Sim. A gente ia se preparar, um local para isso e tudo mais, todo um preparo. Não ia chamar em casa, né? Não vai chamar um presidente de alguma coisa, né, dentro do país para falar coisas banais. Você vai perguntar algo de muita relevância porque é ocupado, tem uma posição social muito grande, né? Então, é a mesma coisa na evocação. Eu quero evocar um espírito superior. Para quê? O que tu vai perguntar? Será que você vai perguntar algo útil, né? Será que você vai perguntar algo que para ele seja relevante e para você? Ou é uma questão de falta de estudo mesmo, de uma falta de aprofundamento na doutrina, algo ali que você quer, uma curiosidade? O que você quer com essa comunicação? É isso que vale, né? É isso que pesa. Não, no sucesso ou não dessas evocações aí. Gustavo, nos dias atuais aqui no planeta Terra, todo mundo que trabalha, todo mundo que tem um vínculo profissional é exigido ao máximo na sua devida e adequada preparação, né? O currículo. Então, eu acredito que em termos de espiritismo, mediunidade, trabalho mediúnico, Kardec diz que mediunidade é coisa santa, deve ser trabalhada santamente. Eu lembro de uma história que diz um espírito desencarnado chegou na cidade e falou, eu já sei que estou desencarnado, eu quero trabalhar, me dá serviço, sei que eu quero trabalhar. Daí diz que veio um espírito perto dele e falou assim, antes, lavai a vossa mão. Eu falei, mas estou desencarnado, eu vou lavar a mão? Ele não entendeu. Então, o lavar a mão é o devido e adequado preparo. Não tem jeito, né, Gustavo? Para isso, especificamente, tem que se cuidar, tem que se preparar muito, né? É isso mesmo, sabe? Não tem como você querer desempenhar essa atividade com um bom propósito, né? De uma forma construtiva, como a gente frisou bastante aqui,
e você não se preparar para isso, tanto em termos morais quanto em termos intelectuais, você ter a bagagem teórica preparada suficiente para poder desempenhar isso, né? Assim, a gente se prepara tanto para o nosso trabalho, né, para o nosso ganha-ponto do dia, a gente se prepara para N atividades, então essa é só mais uma atividade que exige também o seu devido preparo ali, sabe? Não dá para a gente fazer ela com irresponsabilidade. Com toda certeza. Às vezes, até na família, você não consegue evocar um filho para conversar, né? Não consegue evocar um parente, mas vamos sentar conversando, não dá tempo, tenho aula, tenho isso, tenho aquilo. Todo mundo tem, um exemplo muito pobre, muito pequeno, mas a realidade é essa. Eu vou deixar vocês à vontade para se despedir rapidamente dos nossos companheiros, que o nosso tempo está praticamente estourando. Fiquem à vontade aí. Da minha parte, só agradecer, pessoal, e falar para vocês continuarem com a gente aí, que está quase acabando. Abraço. Eu também gostaria de agradecer o pessoal aí, né? Estamos na retinha final, né, Gustavo? E até o nosso próximo princípio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, adorei. Tchau, pessoal. Esse pessoal que interage com a gente, que está assistindo, pode nos evocar no YouTube. Pode entrar no YouTube e procurar Kardec, Sorocaba, colocar os princípios, como o pessoal sempre lembra. Eu sou meio ruim na internet, eu sou assim, né? Vai lá, não puxa o sininho, toca no sininho lá, se inscreve, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e curte esse vídeo, e qualquer coisa, manda um comentário aqui embaixo que a gente vai responder. Aí, legal, já vai se afinando com a doutrina, com os conhecimentos, e para nós será um imenso prazer, uma alegria imensa estar com vocês nessa noite, falando de um assunto tão importante e tão sério. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.